Ok, irmãos, pela manhã tivemos uma palavra de consolação. Eu, pelo menos, fui muito consolado. E agora à noite teremos uma palavra de desafio. Que o Senhor nos abençoe nesse tempo de instrução na sua presença bendita. Amém? Nosso texto de referência, Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Quantos aqui já estiveram em Dubai? Gente, o que vocês estão esperando? Ano que vem. Eu achei que fosse chegar aqui e perguntar e todo mundo fosse levantar a mão. Pois é, não é fácil, né? Não é para todo mundo. Mas em Dubai existe um edifício que é a sua maior atração, chamado Burj Khalifa, na Arábia Saudita. É o edifício mais alto do mundo, com 828 metros de altura. A obra toda custou aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de dólares em valores atuais. Não foi a obra mais cara, mas foi uma das mais caras. Levou 6 anos, envolveu 12 mil pessoas e 20 milhões de horas trabalhadas. É uma obra monumental, uma façanha da engenharia. Mas, apesar de ter levado 6 anos na construção, antes de atingir os seus 828 metros de altura, essa obra monumental precisou investir 3 anos desses 6 de construção apenas na fundação. Foram 3 anos. Ao todo, 192 estacas com 1,5 metro de diâmetro cada uma, enterradas a 50 metros de profundidade. Foram gastos 45 mil metros cúbicos de concreto. Quase que dava para fazer nosso estacionamento aqui, né, irmãos? E a fundação toda teve um custo de aproximadamente 225 milhões de dólares, 15% do valor total da obra. E quando a gente examina esses números, o que salta aos olhos, irmãos? O fato de a obra ter levado 6 anos e só a fundação ter consumido metade desse tempo. Os números da fundação também são impressionantes. 192 estacas, 1,5 metro de diâmetro, 50 metros de profundidade, 45 mil metros cúbicos de concreto, 225 milhões de dólares. E vai além, se nós fizermos as contas, nós vamos descobrir que cada metro da fundação custou muito mais caro do que cada metro do próprio prédio em si. E por que a gente está falando de construção? O que a gente conclui é que os engenheiros sabiam que o que determina o sucesso de uma obra dessa magnitude não são o luxo das instalações, a imponência do prédio, o brilho e a beleza plástica dessa construção, os milhões de espelhos e outros materiais sofisticados que foram gastos revestindo o edifício. Em suma, o que determina o sucesso de uma obra dessa não é o que se vê, mas o que não se vê. Uma fundação sólida, bem feita, estável, que dará estabilidade e sustentação a todo o resto. E eu pergunto para você, quanto mais vale a certeza da vida eterna do que o Burj Khalifa? Quanto mais vale uma vida na presença de Deus? Quanto mais vale uma pessoa na qual Cristo habita e vive? Não tem preço, não é, irmãos?
Não é à toa que Jesus se preocupou tanto com a maneira como nós estamos fundamentando a nossa fé nele, construindo a nossa vida de relação com ele. E olha que de fundação ele entende, não é? Foi ele quem lançou os fundamentos do universo. Foi ele quem edificou o mundo sobre uma estrutura invisível, mas extremamente segura, na qual ele se move constantemente, sem despencar de onde ele foi colocado, em sua posição. E por isso é bom a gente ouvir quando Jesus fala sobre fundamento. É bom a gente parar para ouvir quando ele fala sobre a importância de nós edificarmos a nossa fé nele, em fundamento firme, sólido. E o nosso texto de referência não podia ser mais direto, capítulo 6 de Lucas, versículos 46 a 49. Uma reflexão simples, objetiva, exortativa, mas também de extrema importância para nós. Chegou lá? Diz assim o texto: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês a quem é semelhante todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar por ter sido bem construída. Mas o que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra, sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, graças te damos pela tua palavra, pois a simples leitura da tua palavra já nos abençoa grandemente. Nós pedimos que ainda nessa breve reflexão o Senhor fale aos nossos corações, trazendo, Pai, o despertamento, o desafio, mas também os meios e os recursos que precisamos para fazer aquilo que a tua palavra determina para nós nessa noite. Nós pedimos a tua bênção, a direção do teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Essa porção do Evangelho de Lucas, irmãos, está inserida no equivalente do Evangelho de Mateus, ali no Sermão do Monte. Esse é o Sermão do Monte de Lucas. E nós sabemos que aquele sermão enfatizou a ética do reino de Deus, o reino que Cristo veio inaugurar nesse mundo. E em Lucas não é diferente. Jesus vai demonstrar aqui quais são as características daquele que deseja fazer parte desse reino e que pretende ter a Cristo como Senhor. Jesus vai usar muitas analogias para expressar esse caráter que ele espera ver naqueles que querem se identificar como seus seguidores e súditos. Então ele vai falar sobre dar a outra face. Quando alguém te bater de um lado, ele fala sobre a recompensa para os misericordiosos, que não fazem um juízo tão precipitado sobre os outros, mas julgam a si mesmos. Ele fala sobre medir os outros com rigor maior e a nós mesmos com um rigor menor, agindo de forma injusta. Ele fala sobre um cego guiando outro cego, ele fala sobre árvores e frutos bons e maus, ele fala sobre bom tesouro e mau tesouro. Ele compara a nossa língua como se fosse uma torneira. Quando a gente abre, o que sai é o que está no nosso coração. E até chegar aos dois fundamentos, que é o texto que nós acabamos de ler, onde ele faz a comparação de duas construções, e isso é a culminação de tudo que vinha sendo dito nas demais analogias. Tudo se encontra nesse momento dentro desse tema da ética que Jesus vai trazer. Por quê? Porque o comportamento do discípulo é o que diz a verdade sobre ele, se ele é ou não um verdadeiro seguidor de Jesus. Isso é muito importante, irmãos. Muito importante. Porque, embora não sejam as boas obras que nos salvam, elas testificam, dão ratificação pública ao fato de nós estarmos ligados a Cristo. Uma pessoa que está ligada a Cristo,
É fácil a gente conhecer, não é, irmãos? É bem fácil. Quando a gente convive com ela, suas atitudes, suas escolhas, a maneira como ela nos trata, a maneira como ela se relaciona conosco, mostram Cristo para nós. Ou não, o contrário também acontece, não é? Não é difícil hoje nós ouvirmos pessoas franzindo a testa quando nós indicamos para elas um profissional e dizemos, ele é crente. E a pessoa, opa! Por quê? Porque a verdade não condiz com o discurso. Então, a preocupação de Jesus, meus irmãos, é com as tentações e provas que nós sofremos nessa vida. Essas coisas vêm sobre nós. Pelo simples fato de que, se nós não estivermos bem firmados nele, nós não seremos capazes de sobreviver a esse mundo. Meus irmãos, eu pergunto para os irmãos, o que é mais arriscado hoje? O que constitui maior risco hoje para um pai, para uma mãe, do que mandar um filho para a universidade? O medo de que o filho vá para a universidade e se torne ali um cético, um ateu, porque a doutrinação política é forte. Não é? O trabalho que é feito para lavar a nossa mente, tirar dela toda a fé, toda a esperança em Cristo e colocar ali apenas ideologias, é grande. E eu digo para você que esses jovens não passarão no teste se eles não estiverem firmados com a sua vida realmente fundamentada na verdade de Jesus. E, meus irmãos, acima de tudo, nós não estaremos prontos para o teste final. Porque o teste final virá. E se nós não estivermos firmes, nós não passaremos no teste final. E é sobre isso que fala o texto. 2 fundamentos, 2 casas, 2 destinos. O versículo 46 funciona como um ponto de transição entre as ilustrações anteriores e essa. Como nós já falamos, há uma conexão entre todas as analogias, mas antes de propor a ilustração, Jesus apresenta um problema. Ele diz, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? O discurso não combina com a prática. Meus irmãos, desde pequenos nós somos acostumados pela vida e pelo sistema a agir apenas por conveniência. Não é? Então, quando um filhinho chega para você e te chama de papaizinho querido, você já sabe que algum pedido vem depois. Não é verdade? Porque nós somos, desde pequenos, somos acostumados a lidarmos com a vida dessa maneira. Só que isso pode até funcionar com a nossa família, porque nós, como somos pais e amamos os nossos filhos, nós relevamos muitas coisas. Mas a questão aqui, meus irmãos, é a vida eterna. Então a boca diz uma coisa, mas o coração diz outra. O problema aqui é a ética. O comportamento segue o coração, não segue a boca. Então a boca mente porque o coração é enganoso e se engana. Então a boca diz, Senhor, Senhor, enquanto o coração silenciosamente ele vai se rebelando, resistindo e não permitindo que Cristo reine soberano nele como Senhor. E o que mostra esse fracasso, irmãos? A insubmissão à ordem de Cristo. Vocês não fazem o que eu mando, ou seja, não guardam a minha palavra. E Jesus aqui não está falando das atitudes rebeldes abertas, ele está falando das atitudes veladas, do rebelde funcional, que você diz para ele fazer, ele diz que vai fazer, só que ele não faz. Não é assim que Jesus fala sobre os 2 filhos? Qual é o que obedeceu? O que o pai disse, vá, e ele disse, não vou, e depois ele foi e fez. Ou aquele que o pai diz, vai, e ele disse, vou, e não foi. Qual foi o obediente?
Então, existe uma relação direta, irmãos, entre amar a Cristo, permanecer nele, guardar a sua palavra e produzir bons frutos. É o próprio Jesus que estabelece essa relação em João capítulo 15, de 1 a 11. Então, o Evangelho de Cristo é algo bem prático, é coerente e é consistente. Ele não se baseia primariamente em sentimentos, em declarações efusivas de espiritualidade. Não é? O Evangelho de Cristo se baseia na verdade. Ele é a verdade que liberta e cabe a Ele libertar a cada um de nós. Mas nós precisamos crer realmente nele e ansiar pela verdade, primeiro sobre nós mesmos, e andar nessa verdade. Andar na verdade não significa andar de acordo com aquilo que eu acredito ser a verdade, mas com a verdade que é o próprio Cristo vivendo dentro de mim. Não é como o único fundamento da verdade que ele é. Jesus foi a única pessoa, irmãos, que viveu neste mundo e que disse sobre si mesmo exatamente a verdade. Ele é o único que disse aquilo que é e comprovou com palavras, atitudes, aquilo que ele realmente disse, que era, porque ele mostrou-se o único, totalmente, o único digno de credibilidade. E quando ele disse, eu sou, de fato ele é. Então, fazer o que ele manda não é só me esforçar para merecer a vida eterna, ou não é me esforçar para merecer a vida eterna, porque isso já recebi dele. Mas é mostrar uma consequência prática de já estar vivendo a vida eterna nele por meio dele. Então, de volta ao nosso texto, Jesus propõe uma comparação. Ele diz, olha, vou mostrar a vocês a quem se assemelha, ao que se assemelha aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. É semelhante ao homem que, ao construir uma casa, cavou, abriu profunda vale e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não a puderam abalar, por ter sido bem construída. Qual é a essência do que Jesus ensina aqui, irmãos? Citando o título de um livro importante que eu já li há muitos anos, o que Jesus está dizendo é cave mais fundo. Você se lembra do Burj Khalifa? 6 anos de obra, 3 anos apenas investido no alicerce, na fundação, no fundamento de tudo. Por quê? Porque naquela região o solo é arenoso, a possibilidade de terremoto é grande e existem ventos muito fortes. Então, uma série de elementos externos que podem fazer o edifício colapsar de um momento para o outro e tudo desabar rapidamente. E seguindo aqui a analogia, que tipo de investimentos nos fundamentos nós podemos fazer para que a nossa fé em Cristo se mostre sólida, irmãos? Diante dos solos arenosos, terremotos e ventos da vida que se apresentam para nós. Então, o maior e mais importante investimento que precisamos fazer diariamente é conhecer a Deus. Conhecer a Cristo realmente, desenvolver um relacionamento com Ele, por meio da sua presença, por meio do seu Espírito vivendo em nós, trazendo a sua presença para dentro de nós. Nós temos a sua palavra, não esqueça, Cristo é para nós a sua palavra, o verbo vivo, irmãos. E há muitas pessoas na igreja que pensam que teologia é para os acadêmicos, para gente culta e desconectada de uma espiritualidade mais profunda. São os fideístas sensitivos, sensoriais, que acham que tudo é sentimento. Basta a gente ter fé em Jesus e buscar uma experiência de êxtase com Ele a cada encontro com Deus, e nós vamos crescendo na nossa relação com Cristo. Mas com o devido respeito, irmãos, não podiam estar mais errados os que pensam assim. Pessoas que acham que pensar é pecado. Sabia que tem muita gente na igreja que acha que pensar é pecado, que é falta de fé? Então,
Essa é uma parte, é um lado. Mas existe outro lado, os biblicistas racionalistas, que são aqueles que acham que basta conhecer a Deus, ter um conhecimento racional sobre Deus, ter informações sobre Ele, sobre Cristo, e esse acúmulo de informações vai nos levar para mais perto de Deus. Também estão errados. Meus irmãos, como eu sempre digo aqui, todo crente é um teólogo, porque desde o momento em que você abre a Bíblia e faz uma interpretação daquilo que você está lendo, você está fazendo teologia. A questão é saber se a teologia que você faz é boa ou ruim. Se ela é boa, ela pode até nos ajudar a chegar mais perto de Deus. Se é má, ela pode até nos levar para mais longe dele. Nós temos muitos exemplos por aí, não é verdade? Então, no entanto, irmãos, o simples fato de saber sobre Deus não é suficiente, não nos aproxima dele. Nós precisamos nos render a ele, precisamos conhecê-lo num relacionamento com ele, precisamos nascer de novo. Nicodemos era um homem que conhecia muito bem as Escrituras, nas línguas originais, e ele foi procurar Jesus à noite. Jesus disse para ele: olha, se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então tudo começa com um novo nascimento. Então, irmãos, nós precisamos nos render à autoridade da palavra de Cristo, encarnando a palavra como Ele fez, buscando a renovação do nosso relacionamento com Ele diariamente, nos certificando diariamente de que nós nascemos de novo. E se chegarmos à conclusão de que nós nunca passamos por uma experiência de novo nascimento, nós precisamos resolver isso o mais rápido possível, porque isso é o princípio de tudo. Não adianta dizer: Senhor, Senhor, se eu não me rendo a Cristo, se não faço disso a minha regra de vida. Qual é a diferença entre os dois construtores? Jesus vai dizer: mas o que ouve a minha palavra e não a pratica é semelhante ao homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces, e quando as águas bateram contra ela, logo desabou, e aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Então veja, nos dois terrenos havia rocha. Os dois estavam inclinados a construir uma casa, as duas pessoas. A enchente bateu igualmente sobre as duas casas. Qual é a diferença então? O investimento de tempo e trabalho e o resultado das escolhas feitas. O primeiro construtor gastou mais tempo, mais energia, mais vontade, mais suor, mais dedicação. Ele cavou mais fundo até chegar no leito de rocha. Ali ele assentou um firme fundamento e sobre ele construiu a sua casa. O resultado: a enchente bateu com ímpeto contra a casa, mas ela não se abalou. Por quê? Porque estava firmada sobre a rocha. Foi bem construída. O que esse construtor representa, irmãos? Aquelas pessoas que ouvem a palavra de Cristo e guardam a palavra em seus corações e começam a viver de acordo com essa palavra. São semelhantes também à árvore de bom fruto, porque nós, por nós mesmos, somos maus, não podemos produzir bons frutos, a não ser que Cristo esteja entesourado no nosso coração. E aí nós vamos ter a possibilidade de ter um relacionamento que lança raízes profundas e nós vamos poder frutificar. A palavra de Cristo é o que nos liberta das obras mortas e nos leva a produzir o que é bom, irmãos. A presença de Cristo vivendo dentro de nós nos sustenta nesse propósito. E mais uma vez recordamos João Calvino: tudo que você vê de bom em mim é Cristo, e o que você vê de mal sou eu mesmo. Não precisamos de ajuda para sermos maus, mas precisamos para sermos bons. O segundo construtor, então, além de negligente, se mostrou preguiçoso, indolente.
Ele procurou o caminho mais fácil, mais rápido. Geralmente não é esse o caminho que o Evangelho escolhe, irmãos. Porque construir uma vida sólida com Cristo é algo que leva tempo, exige esforço, dedicação e disciplina. Então, o resultado desse homem também foi diferente. A sua casa foi levada pela enxurrada. Portanto, Cristo continua falando para todos nós: cave mais fundo, cave mais fundo, cave mais fundo. E eu já parto para a conclusão dessa brevíssima reflexão, falando sobre o mundo que nós vivemos. E aqui eu cito algumas partes do comentário do Dave Garland. Um aluno chamado Will Baker, estudante da Universidade Baylor, nos Estados Unidos, ele produziu e dirigiu um documentário em 2010 que tinha como objetivo conscientizar os espectadores sobre o verdadeiro significado do compromisso radical com Cristo. O título provocativo do documentário era Cuidado com os Cristãos. Esse título é bem apropriado, né, irmãos, para hoje em dia. Cuidado com os cristãos. E ele se concentra em 4 universitários que cresceram no Texas e buscavam respostas para suas próprias perguntas sobre o que significava ser um cristão verdadeiro. Esses jovens cresceram encharcados de uma cultura religiosa superficial, iam à igreja domingo com os pais, depois durante a semana viviam como pagãos e domingo estavam de volta à igreja para pedir perdão e oferecer culto a Deus. Então a ideia por trás é que todos soubessem o que significa seguir a Cristo. Significa ter um comprometimento muito mais profundo, muito maior, muito mais sério na sua relação com Ele. E o documentário tinha também o propósito de alertar as pessoas contra cristãos falsos, que diziam ser cristãos, mas nunca haviam realmente sabido o que significa seguir a Cristo. Meus irmãos, os ensinamentos de Jesus trazem bênçãos maravilhosas, mas também trazem grandes exigências. Requerem uma transformação completa de vida, e o cristianismo superficial, ele é muito prejudicial nesse sentido, porque nós nos acostumamos com ele. Então, os pseudo-cristãos, eles podem passar despercebidos em suas igrejas, mas eles não resistirão ao julgamento de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Jesus não está interessado em dar aos seus discípulos um novo sistema de moralidade humana, mas em transformar as suas vidas para que vivam de acordo com um padrão ético mais elevado, que imite a maneira como o próprio Deus lida com o mundo. Meus irmãos, Deus ama os pecadores, mas Ele odeia o pecado. Infelizmente, a igreja hoje, em muitos lugares e em muitas circunstâncias, faz exatamente o contrário. Ela ama o pecado e odeia as pessoas. Nós vivemos num mundo de aparências, irmãos. Os alunos vão para a escola, colam na prova e depois fazem pose para a foto de formatura com cara de nerds. Ainda colocam aquele óculosinho redondinho, jogam o cabelo para frente, né? Governos vão maquiando os números dos seus orçamentos estourados, da sua conduta predatória do dinheiro público, com campanhas publicitárias milionárias onde artistas cantam e dançam sorrindo largamente. Um gasto que só aprofunda ainda mais o fosso do caos econômico. Famílias inteiras são destruídas pela atitude mesquinha e egoísta de pessoas que só pensam em si e que têm como única felicidade alcançar a felicidade, única finalidade alcançar a felicidade numa carreira solo. E lá nos seus perfis, elas só mostram o lado bom da história.
ninguém mostra a destruição e o caos. Igrejas explodem em número, poder e sucesso, enquanto os bastidores escondem os crimes mais hediondos. Violência sexual contra crianças, contra mulheres, homossexualismo e outras coisas. Esse é o mundo real, irmãos. E é para esse mundo que nós devemos nos preparar para viver nele, sem deixar que a tempestade leve embora a nossa casa, a nossa fé. E, meus irmãos, a tempestade virá. Cedo ou tarde ela sempre vem. Mas a conclusão mostrada por Jesus em relação à casa, cujo fundamento é fictício, superficial, é que haverá uma grande tempestade que ela vai ser muito mais devastadora do que o solo arenoso, os terremotos e os ventos da vida. É a tormenta do final dos tempos. Em outro lugar, Jesus vai perguntar retoricamente: quando o Filho do Homem vier, porventura vai achar fé na terra? E a minha pergunta para você, meu irmão, minha irmã: a sua vida com Deus está firme? Ela está edificada sobre firme fundamento? Você tem cavado fundo para edificar a sua vida com Cristo sobre a rocha? Ou você tem se conformado em edificar uma vida sobre a areia? Eu digo para você, a tempestade virá. Cedo ou tarde ela vem. E você só vai sobreviver se você tiver feito a primeira opção. Se você estiver fazendo, assim como esse construtor sábio e prudente, edificando a sua vida na rocha. Que nós possamos chamar Cristo de Senhor, não somente com os lábios, mas também com o coração. Que Ele seja o único Senhor das nossas vidas. Que todos os demais senhores e deuses sejam expulsos do nosso coração. Que Cristo possa reinar soberanamente e determinar nossa vontade, nossos atos, nossas palavras e os nossos pensamentos. Amém? Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, graças te damos, Senhor, por esta breve reflexão na Tua palavra. Obrigado porque ela traz um sinal de alerta para nós. Ela nos lembra. Porque nós sabemos de tudo aquilo que ouvimos aqui. Não é novidade. Já ouvimos outras vezes. Mas precisamos ouvir de novo, de novo, de novo, até que se torne verdade encarnada nas nossas vidas. Ajuda-nos, Senhor, porque sem Ti nada podemos fazer. Precisamos que o Senhor nos dê graça e nós possamos, ó Deus, construir a nossa vida sobre a rocha firme da Tua palavra. Concede-nos a sabedoria, o discernimento, direcionamento, a disciplina necessária, a determinação necessária. Tira, Senhor, do nosso caminho todo o impedimento, todo o entulho, para que nós possamos fundamentar, ó Deus, a nossa vida sobre este firme fundamento, para que quando as ondas de destruição vierem, para que quando as tempestades da vida se levantarem, nós possamos resistir. Abençoe, Senhor, os jovens que aqui estão, que um dia, Senhor, terão de enfrentar uma vida numa universidade. Prepare os seus corações, dá sabedoria aos seus pais para que possam ajudar os seus filhos a encontrar o caminho, que possa prepará-los, ó Deus, para esse desafio tão grande de permanecer em Cristo, lidando com um contexto tão secularizado como é o contexto do ensino superior. Abençoe, Pai, para que esses jovens sejam sal e luz, para que ao invés de serem influenciados, eles influenciem, para que ao invés de serem demovidos da sua fé, eles possam ajudar pessoas a encontrar a fé em Cristo Jesus. Que o Senhor abençoe e guarde a vida desses teus filhos.
e de todos nós, Pai, que cedo ou tarde passamos por provas e testes, tentações, ó Deus, e provações nessa vida, e muitas vezes, Senhor, desabamos porque construímos a nossa casa sobre fundamento frágil e superficial. Que nessa noite nós possamos mudar, Senhor, a nossa maneira de pensar e agir em relação a isso. E busquemos um aprofundamento do nosso relacionamento contigo, para que não sejamos cristãos apenas de palavra, mas sejamos de verdade. E isso seja comprovado no nosso testemunho, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.